Clarice vai flagrar Juliano aos beijos, com Marlene na perfumaria. E o momento vai trazer à tona lembranças do passado, revelando mais uma traição que ele tentou esconder. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, indignada e devastada, Clarice vai colocar Juliano contra a parede e não vai permitir que ele se esquive dessa vez. Clarice grita, emocionada: "Não ouse me chamar de confusa, Juliano. Eu vi, eu me lembrei e agora sei exatamente quem você sempre foi." Tudo deverá acontecer logo após, quando Juliano estiver sentado em sua mesa, os olhos fixos em relatórios, quando Marlene entra na sala com uma expressão grave. Ela respira fundo antes de falar, cuidadosamente escolhendo as palavras. "Juliano, tem mais reclamações chegando. Apílio está juntando os operários de novo e reclamando das condições de trabalho. Acho que isso está saindo do controle." Juliano ergue os olhos, a expressão rapidamente se transformando em fúria, e responde: "Esse cara só pode estar me perseguindo. Não é possível que toda hora ele encontre algo para reclamar. Isso é um complô contra mim, Marlene. E vou acabar com isso de uma vez." Marlene, tentando manter a calma, argumenta: "Talvez seja melhor você conversar com sua mãe antes que ela ouça isso de outra pessoa. Se ela souber por outros meios, vai ficar pior para você." Juliano suspira profundamente, claramente relutante, mas concorda. "Você tem razão. Ligue para ela. Melhor resolver isso logo." Marlene faz um aceno afirmativo e sai da sala, pegando o telefone. Enquanto isso, na mansão, Maristela está na sala, folheando uma revista com uma xícara de chá ao lado, quando o telefone toca. Ela atende com a voz firme. "Alô?" Do outro lado da linha, Marlene começa com delicadeza a dizer: "Dona Maristela, aqui é a Marlene. O Juliano precisa conversar com a senhora sobre um problema na perfumaria. É urgente." Maristela franze o senho, já ficando irritada, e responde: "Esse meu filho deve ter feito outra lambança. Que problema é esse agora?" Marlene hesita e explica: "Acho melhor ele mesmo explicar. Ele está esperando a senhora na empresa." Maristela, claramente aborrecida, responde: "Tudo bem, já estou indo. E dessa vez ele vai ouvir poucas e boas." Assim que desliga o telefone, Maristela pega sua bolsa, mas o tom de sua voz chama a atenção de Clarice, que entra na sala com curiosidade e pergunta: "O que aconteceu, Maristela? Por que essa pressa toda?" Maristela responde com impaciência: "O Juliano aprontou alguma coisa na perfumaria e eu vou lá resolver. Esse menino só me dá dor de cabeça." Clarice, preocupada, oferece: "Quer que eu vá com você? Talvez eu possa ajudar." Maristela nega com firmeza: "Não é caso para você, Clarice. Eu resolvo isso sozinha. Fique aqui e descanse. Você tem passado por muita coisa." Maristela sai apressada, deixando Clarice intrigada. Sozinha na sala, Clarice murmura para si mesma, pensativa: "Acho que vou passar na perfumaria mais tarde. Preciso saber o que está acontecendo." Ela olha pela janela, claramente preocupada com o que pode estar por vir. Depois de um tempo, Maristela chega na perfumaria com passos firmes, claramente irritada. Assim que entra na sala de Juliano, fecha a porta com força, surpreso com a entrada brusca. Juliano então explica para a mãe sobre a questão das reclamações dos operários. Antes que ele possa continuar a dizer algo, Maristela dispara com a voz carregada de indignação: "Juliano, eu não vou tolerar mais isso. Se essas reclamações continuarem, eu mesma vou tirar você da presidência." Juliano, já visivelmente incomodado, interrompe e retruca com o tom elevado: "Mãe, você não pode ficar me ameaçando desse jeito. Eu sei o que estou fazendo." Maristela não se intimida e, com as mãos na cintura e um tom ainda mais autoritário,
rebate. Posso sim, porque além de sua mãe, sou a dona dessa empresa. Você não acha que isso está me envergonhando? É a minha reputação e a da nossa família que estão em jogo. Juliano, sentindo a pressão aumentar, tenta argumentar com irritação na voz. Eu não preciso de ninguém controlando o meu trabalho. Eu vou resolver isso do meu jeito, mas você não tem o direito de me desrespeitar assim, na frente de todo mundo, Maristela. Maristela, impassível e com os olhos fixos em Juliano, responde com frieza e determinação. Então comece a agir como presidente de verdade, Juliano, porque a paciência que eu tenho com você está no fim. Eu não vou permitir que você arruine o que eu construí. Sem dar mais espaço para respostas, Maristela vira as costas e sai da sala com passos firmes, batendo a porta. Do lado de fora, Marlene, que estava passando pelo corredor, assiste a cena e sente um calafrio ao ver o olhar furioso de Maristela. Ela prefere nem se aproximar e murmura baixinho para si mesma: melhor nem perguntar o que aconteceu. Dentro da sala, Juliano respira fundo, mas é tomado pela raiva. Ele pega uma pasta de documentos que estava sobre a mesa e arremessa contra a parede, espalhando papéis por toda parte. Ele bate as mãos na mesa com força, derrubando alguns objetos, e grita com frustração: eu não vou aceitar isso. Ela pensa que pode me controlar? Do lado de fora, Marlene escuta os barulhos e hesita. Ela coloca a mão na maçaneta, mas recua, visivelmente nervosa, e sussurra para si mesma: melhor esperar um pouco. Ele está muito nervoso. Os sons de objetos sendo arremessados continuam por alguns segundos, até que de repente tudo fica em silêncio. Marlene respira fundo, cria coragem e resolve entrar. Marlene abre a porta da sala de Juliano com cuidado, espiando antes de entrar completamente. Com um tom de voz cauteloso, ela pergunta: Dr. Juliano, o senhor precisa de alguma coisa? Juliano, ainda visivelmente frustrado e sem paciência, responde de forma áspera: não preciso de nada, Marlene. Só preciso que me deixem sozinho. Marlene dá um pequeno passo para trás, surpresa com o tom rude, mas tenta manter a compostura. Com uma voz serena, ela comenta: não precisa falar assim comigo, doutor. Eu só quero ajudar. Ela se prepara para sair, mas antes de alcançar a porta, Juliano se levanta da cadeira rapidamente e chama por ela: Marlene, espera. Ela para, ainda de costas, e vira-se devagar para encará-lo. Juliano dá um longo suspiro, passa a mão pelos cabelos em um gesto nervoso e fala, com um tom mais suave: desculpa pela forma como falei com você agora. Minha cabeça está cheia de problemas, mas você não merece ser tratada assim. Marlene relaxa ao ouvir as palavras dele e dá um sorriso discreto, cruzando os braços como quem tenta esconder a satisfação. Ela comenta com um tom compreensivo: eu imaginei que o senhor não estivesse bem, depois daquela discussão com a dona Maristela. Só queria ajudar, doutor. Juliano a observa por um momento, como se pesasse as palavras, e então se aproxima lentamente. Com um olhar mais intenso, ele fala, a voz carregada de sinceridade: você me ajuda demais, Marlene. A sua presença aqui faz toda a diferença. Marlene abaixa os olhos, visivelmente sem graça pelo elogio. Mas Juliano ergue delicadamente o queixo dela, com a ponta dos dedos, fazendo-a olhar para ele novamente. Ele murmura: estou falando sério. Sem pensar, ele desliza a mão suavemente pelo rosto dela, acariciando sua pele. Marlene arregala os olhos, surpresa com o gesto, mas não recua. Juliano se aproxima mais, o olhar fixo no dela, e antes que ela possa dizer algo, ele a beija com intensidade. Marlene hesita por um breve instante, mas logo cede, correspondendo ao beijo de forma apaixonada. O momento parece durar uma eternidade, até que os dois se afastam ligeiramente.
ainda ofegantes. Juliano mantém os olhos fixos nos dela e comenta com a voz rouca: eu devia ter feito isso há muito tempo. Marlene, tentando processar o que acabou de acontecer, responde com um sorriso tímido: talvez o senhor só estivesse esperando o momento certo. Juliano sorri de canto, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, e logo em seguida, eles voltam a se beijar com intensidade, como se nada mais importasse. É bem nessa hora que Clarice chega à perfumaria, segurando uma bolsa pequena e ajeitando o cabelo. Assim que entra, olha ao redor e estranha o ambiente silencioso. Os funcionários a cumprimentam com acenos rápidos, mas ela sente algo fora do normal. Caminha até a mesa da secretária, que está vazia. Ela para com o rosto confuso e murmura para si mesma: cadê a Marlene? Clarice hesita, olhando de um lado para o outro, antes de seguir para a sala de Juliano. O corredor está vazio e a porta da sala está levemente entreaberta. Ela se aproxima em silêncio, ouvindo risadas abafadas e um murmúrio que parece familiar. Clarice franze a testa, empurra a porta suavemente e vê Juliano e Marlene em um momento íntimo. A visão de Juliano segurando o rosto de Marlene enquanto a beija a deixa paralisada. Ela sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Essa cena também faz com que Clarice acabe tendo uma lembrança terrível de seu passado e fica ainda mais arrasada. Suas mãos tremem e seus olhos começam a se encher de lágrimas. Ela dá um passo para trás, mas no processo esbarra na porta que range. Juliano ouve o barulho, se vira e seu rosto perde toda a cor ao ver Clarice parada ali. Ele se afasta de Marlene rapidamente, deixando a secretária confusa e assustada. Clarice não consegue segurar mais e solta, com a voz embargada de dor: Juliano! Em desespero, levanta as mãos como se pudesse acalmar a situação e fala, apressado: Clarice, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Clarice, com as lágrimas agora escorrendo pelo rosto, responde com firmeza: não tente me enganar, Juliano. Eu vi com meus próprios olhos. E sabe o que é pior? Eu me lembrei. Juliano, confuso e preocupado, se aproxima dela tentando tocá-la. Lembrou do que, Clarice? Do que? Ela recua como se o toque dele a queimasse e grita: da Valéria, daquela cena ridícula anos atrás, aqui mesmo nessa sala. Você já me traiu antes e agora está fazendo isso de novo. Juliano fica arrepiado ao ouvir aquelas palavras e comenta: não tinha Valéria nenhuma. Nunca tive uma mulher com esse nome, Clarice. Marlene, visivelmente constrangida, tenta intervir com a voz hesitante: Dona Clarice, me desculpe, Mas Clarice vira-se para ela com um olhar cheio de mágoa e interrompe: eu nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa dessas comigo. Como pôde fazer isso? Marlene sem saber o que responder, e Juliano tenta desesperadamente recuperar o controle da situação. Ele fala tentando parecer calmo: Clarice, você está confusa. Não sabe o que está dizendo. Clarice solta uma risada amarga, incrédula, e retruca: confusa? Eu estou vendo tudo com clareza agora, Juliano. Você nunca mudou. Ela respira fundo, tentando se recompor, e continua, com a voz trêmula: eu preciso de um tempo. Preciso ficar longe de você. Juliano tenta segui-la, com os braços estendidos, e implora: por favor, Clarice, não vá. Vamos conversar, resolver isso. Ela levanta a mão, interrompendo-o, e fala fria: não há nada para resolver, Juliano. Sem olhar para trás, Clarice sai da sala, deixando Juliano parado, imóvel, enquanto Marlene permanece em silêncio no canto, visivelmente arrasada. No corredor, Clarice anda apressada, com lágrimas ainda escorrendo. Ela murmura para si mesma:
tentando se convencer. Eu preciso entender tudo isso, mas longe dele. De volta à sala, Juliano fecha a porta com força, passa a mão pelos cabelos em frustração e vira-se para Marlene, irritado. Você não devia estar aqui quando ela chegou. Marlene, ainda chocada, responde com a voz baixa. E você não devia ter me beijado, Juliano. Os dois se encaram por um momento, o silêncio pesado, enquanto a gravidade da situação cai sobre eles como um peso insuportável. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.